Mas eu acredito que todo esforço, Deus se converterá em espírito. Os irmãos creem nisso? Porque o meu coração, como também do Edivaldo, do Ernesto e dos demais irmãos, é que Deus continue trabalhando e falando aqui para nós em Santa Maria, na igreja de Santa Maria, falando a pura palavra, a palavra pura. Porque nessas 24 mensagens que nós vimos, um dos principais problemas que acometeu a igreja em Colossos foi justamente ensinamentos diferentes da palavra de Deus. O principal problema que desviou a igreja em Colossos, a igreja em Herápolis, a igreja em Laodiceia, lembrando que a atual cidade Turquia, hoje era onde estava localizada a cidade de Colossos, ok? Hoje é a cidade da Turquia. Então, esse foi o principal problema. Qual o principal problema? Que devemos ficar claro. Outros ensinamentos, desvios teológicos, que várias pessoas mal intencionadas, a liderança mal intencionada, trouxe ali para a igreja e começou a ter os desvios. Então o Senhor nos brindou com 24 mensagens, essa é a 24ª, e nesse período aí de 6 meses nós somos advertidos, inoculados, vacinados, exortados e por fim encorajados a prosseguirmos. Claro, foi como cada mensagem foi uma seta de direção. Vamos por aqui, vamos por ali, não entra aqui, não faça isso, né? Então, Colossenses, em toda a sua trajetória desses 4 capítulos, ele nos deu como se fosse uma estrada, uma rodovia, onde ele fala, vira para a direita, aqui, ali você não vira, não pode virar. Se você virar na próxima esquina à direita, vai ter o misticismo. Se você virar na próxima esquina à esquerda, vai ter o gnosticismo, cuidado. Se você seguir reto, e lá na frente virar de novo, você vai se deparar com as ordenanças judaicas, com as práticas judaicas, onde os judeus ali, muitos se converteram ao evangelho, e ali eles passaram a vir para a igreja, para a congregação, com as suas práticas judaicas. Então todo esse contexto, ele trouxe um estrago na igreja. Mas hoje nós vamos passear, tá bom? Vamos passear aqui na Bíblia. Eu quero ler Colossenses capítulo 1, versículo 27. Por quê? Porque o capítulo 1, desses versículos que nós lemos, eu vou ler de novo. Porque aqui, amados irmãos, é o coração do livro de Colossenses. Aqui é o coração. Se eu tivesse apenas 1 minuto para falar para os irmãos, né, e Deus falasse assim, ó, você tem 1 minuto, eu falaria, preste atenção no versículo 27, ponto. Só lê o versículo 27, pratica o versículo 27 do capítulo 1. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 27, é o coração do livro de Colossenses. Aí eu vou ler a partir do 25, do 24, para nós ganharmos o contexto. Eu vou ler na versão Restauração, que essa Bíblia que eu leio aqui, ela é mais aproximada do grego, mais próxima do grego, tá bom? Agora, 24. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e da minha parte, completo o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Da qual? A igreja da qual me tornei ministro segundo o mordomado, ou serviço de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de completar a palavra de Deus. 26. O mistério que esteve oculto desde as eras e as gerações, mas agora, no nosso tempo presente, na era do Novo Testamento, no ministério da Nova Aliança, foi manifestado aos seus santos. Os santos aqui sou eu e você. Somos nós. Todo aquele que creu no Senhor, todo aquele que recebeu o Senhor como seu Salvador. Aos quais, 27, Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza da glória desse mistério aqui tem um detalhe, entre os gentios, não foi entre os judeus, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O qual nós anunciamos, admoestando todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem maduro em Cristo, ou perfeitamente crescido, ou
perfeitamente maduro em Cristo. Para isso também me esforço, é o apóstolo Paulo falando, para isso também me esforço, lutando segundo a sua operação que atua em mim com poder. Se você tiver a Bíblia, lendo a Bíblia aí, também grifa poder, porque é muito especial e eu quero tentar desenvolver. Segundo a sua operação que atua em mim com poder. Senhor Jesus. Eu já disse e eu quero repetir, eu vou enfatizar isso, os irmãos ouviram várias vezes. A pessoa de Cristo, ele é a centralidade, a supremacia, a centralidade da Bíblia. Toda a Bíblia foi escrita por meio dele. Se eu vivo e você vive, foi por causa de Cristo. Tudo foi feito por ele e para ele, ponto. Só que isso no mundo da teologia é muito distante de nós. Na religião, isso é muito distante. Como aproximar e como ter essa experiência? Como se aproximar e ter uma experiência boa com Cristo, onde eu posso desfrutá-lo, ganhá-lo e ele ser a essência no meu ser. Mas aqui eu quero trazer uma observação. Uma irmã me procurou e falou assim, irmão, por quê? Nós vemos o tempo todo os irmãos quando estão ministrando, eles sempre falam de Cristo. Cristo, não fala de Jesus. Mas fala de Cristo. A explicação é óbvia. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o homem, Deus que foi encarnado. É o Deus homem que se encarnou. Quando Jesus encarnou, ele trouxe a divindade para a terra. Sim ou não? Sim. Quando ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou, ele levou a humanidade com a divindade. Então ele trouxe a divindade, mesclou com a humanidade. Na sua ressurreição, ele levou a sua humanidade com a divindade, totalmente mesclado. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele viveu aqui na terra 33 anos e meio, ou 1270 e alguns dias, pregando e operando o seu ministério. Como homem, ele veio anunciar a obra de Deus, a vontade de Deus, a economia de Deus. Essa palavra economia é a vontade de Deus, a administração de Deus. Nós sabemos que ele foi batizado por João Batista. Nós sabemos que ele foi ungido também. A palavra ungido no grego é Christos. Que quer dizer, Christos é ser designado para algo, ser imbuído para algo, ser capacitado para algo. Então, quando Jesus foi ungido, ele se tornou o Cristo, o ungido, aquele que recebeu uma grande comissão. A partir daí, Jesus passou a trabalhar em prol da comissão que ele recebeu de Deus Pai. A partir daí, não é mais Jesus, é o Cristo, ou Jesus, o Deus encarnado, mas o Cristo imbuído para uma missão. Ok? A partir daí, então, o apóstolo Paulo, quando ele começa a desenvolver as suas epístolas, as suas 14 epístolas, ele fala da pessoa de Cristo ou de Jesus Cristo, e não fala de Jesus somente, porque agora Jesus, ele é o Cristo, foi imbuído de uma comissão. Qual foi a comissão que Jesus, o Cristo, foi imbuído? A redenção. A redenção, ele foi imbuído para preparar a redenção e se tornar o único redentor. O primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro dentro da criação e passou, após a ressurreição, o primogênito dentre os mortos. Por isso que é Jesus Cristo ou Cristo. Por isso que Paulo fala que Cristo, ele é a centralidade e a supremacia de todas as coisas e o foco central de Colossenses. Tá bom? Então todas as vezes que você vem falando, quando a gente fala apenas de Jesus, Jesus é o Deus encarnado, mas o Deus encarnado, ele recebeu uma grande comissão. Eu queria abrir em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Cristo é o cabeça da igreja, essa também que é o mistério que estiver oculto no século das gerações, nós lemos. Isso significa que o segredo da dispensação das riquezas insondáveis de Deus, do Deus triuno, quando eu falo Deus triuno, eu falo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito.
aos seus escolhidos, é o próprio Cristo. Ele é o ponto central da Bíblia. Quando ele se tornou o Redentor, ou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29, na redenção tem basicamente 6 aspectos. Isso é importante nós entendermos. O primeiro aspecto que nós vemos para Cristo, para Jesus, agora o Cristo, produzir a redenção e se tornar o Redentor, o Salvador da humanidade, o Salvador de todo homem, de toda mulher, ele precisou passar por basicamente 6 processos. O primeiro foi a encarnação. Jesus, como Filho de Deus, ou Deus homem, ele se encarnou. Segundo, ele teve que ter um viver humano, sem cometer pecado. Ele foi ungido e foi batizado. Lembra do diálogo entre ele e João Batista? João Batista fala, mas é o Senhor que tem que me batizar. Ele fala, não, me batiza porque importa que se cumpra toda a justiça. O que ele quer dizer? Me batiza porque se você não batizar, não tem como eu cumprir a justiça de Deus. Porque depois que eu me tornar o Redentor, todo aquele que me achar ou quiser vir a mim, primeiramente ele precisa crer no Senhor Jesus e ser batizado. Depois nós vimos que ele foi, terceiro aspecto, ele foi crucificado. Depois que ele foi crucificado, nós vimos que ele ressuscitou. Sim ou não? Ressuscitou levando a humanidade com a divindade, mesclando, se tornando totalmente amalgamado. Depois nós vimos que ele se tornou, ele voltou, ele foi ao terceiro céu como primícia, ele foi desfrutado pelo Deus Pai, e agora Deus Pai falou, Deus Filho, volta como o Espírito que dá a vida, e esteja disponível para todo homem que você crê. Todo homem terrenal que crê em você como Deus Filho, totalmente processado, você ganhará, receberá, essa pessoa receberá a salvação. A salvação eterna. Ponto. Esse é o aspecto da redenção. Bem, aí eu quero ler aqui Romanos capítulo 11. Nós até cantamos o hino, acho que é o C75, né? Que fala, que é praticamente Romanos capítulo 11, do 33 ao 35, 36. Aqui expressa, irmãos, um pouco da pessoa de Cristo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Vamos falar junto? Porque dele e por meio dele e para ele são todas. Vamos falar mais uma vez? Porque dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém, amém. Senhor Jesus, graças a Deus. Essa é a pessoa de Cristo. Aqui no versículo, o mistério 25, da qual me tornei ministro segundo o mordomado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de completar a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde as eras e as gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. Se nós juntarmos o 25 e o 26, o mistério aqui, no grego, ele é aposto, na gramática do grego, ele é aposto da palavra de Deus. Tá bom? Ele é aposto da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, no versículo 25, o que nos mostra que o mistério é a palavra de Deus. Então, qual é o mistério revelado? A palavra de Deus. O mistério revelado aqui foi a palavra de Deus, que esteve oculto desde as eras e as gerações. Gerações é mais longo o período, né? Juntamente com eras. Mas agora foi manifestado aos seus filhos, ou em algumas versões, aos seus santos. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aqui tem uma observação que eu queria trazer. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, irmãos, lembrando que em Colossenses ele estava preso em Roma para ser julgado, preso em Roma. Roma
em linha reta, dava em torno de 1.200 quilômetros até a cidade de Colossos. Colossos, Hierápolis, Laodiceia. Se você andava, né, a estrada não era em linha reta, se você sobe montanha, desce montanha, dava em torno de 1.500 quilômetros a viagem. Viajava daquela maneira, a pé, de cavalo, né, de animal de carga, enfim. Mas o que Paulo escreveu aqui, ele escreveu sem nunca ter conhecido os colossenses, sem nunca ter visitado a cidade de Colossenses. Provavelmente a igreja foi gerada por meio de Epáfras. Epáfras e Arquipó, seu filho. Algumas versões dizem que era filho de Epáfras. Mas um detalhe importante, quando Paulo escreveu essa carta, os judeus, ou melhor, os gentios eram considerados para os judeus imundos, porcos, pecadores, blasfemadores. E todo adjetivo negativo era considerado gentios. Tem algum judeu aqui? Se tiver, pode levantar a mão, porque Deus primeiramente veio para você. Se não tiver, todos nós somos imundos. Na visão dos judeus, todo gentio é imundo. Agora nós entendemos. Primeiramente, a palavra, o Filho encarnado veio para os judeus e os judeus o rejeitaram. Atos capítulo 10, nós vimos a história de Pedro. O Espírito designando Pedro para ser apóstolo dos gentios. Então a palavra, já que os judeus não querem, vamos virar para os judeus, para os gentios. E aí, naquela época, o apóstolo Pedro começou a ser apóstolo dos gentios. E aí, por isso, então, que nós lemos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza da glória desse mistério entre o quem? Gentios. Graças a Deus. Quem não conhece a palavra, isso aqui é muito pequeno. Mas quem conhece a profundidade sabe que isso aqui é uma tremenda riqueza. Agora, nós tivemos a oportunidade, o gentio, de receber a salvação, a qual primeiramente foi designada ao povo judeu. E agora chegou a mim e a você, a nós, gentios. Qual é esse mistério revelado por meio da palavra? Cristo em nós, que é a esperança da glória. Então nós, como gentios, hoje, nós desfrutamos desse aspecto de recebermos a salvação do Cristo todo inclusive. Louvado seja o Senhor. Aqui ele fala no termo, riqueza da glória desse mistério. Amados irmãos e amadas irmãs, qual é a riqueza da glória desse mistério? Lembrando que nós estamos aqui no coração de Colossenses. Essas são as riquezas de tudo o que Cristo é para os cristãos, de acordo com Efésios. Lê comigo Efésios, capítulo 3, versículo 8. O versículo 8 fala assim, Efésios 3, 8. Projeta só o 8 para mim. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Na minha versão está assim. A mim, que sou menos que o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, Paulo falando, de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo como o Evangelho. As riquezas de Cristo sendo como o Evangelho. Na época em que Paulo escreveu aos Colossenses, os judeus consideravam os gentios nações imundas. Foi o que eu acabei de dizer. Eu vou voltar para a minha sinopse, senão eu vou navegar e a gente termina aqui em 2 horas. Que eu estou maravilhado com este livro. Quais são as riquezas que o apóstolo Paulo fala aqui? São inesgotáveis. Inesgotáveis. Mas eu arrisco a dizer algumas. As riquezas que está nesse versículo 27, inclui a vida divina, a natureza divina. A vida divina e a natureza divina agora está dentro de nós, de todo aquele que creu. Sim ou não? Sim. A unção e o Espírito, todo inclusive, também está em nós. Sim ou não? Sim. Essas são as riquezas que estão disponíveis para nós desfrutarmos. Inclui também a igreja, a vida da igreja, os irmãos, as irmãs, a oração. A oração também são as riquezas insondáveis de Cristo. Também podemos citar outros aspectos de riquezas, que são a justiça de Deus. Quando a gente olha para o país atualmente, a gente fala que injustiça.
A gente olha para o país, política, economicamente falando, politicamente falando, está um caos. Aumentou consideravelmente o número de miseráveis no Brasil. Porque o poder de compra perdeu-se quase 25%. Eis a razão do atual governo estar investindo pesado em benefícios sociais. Porque ano que vem é eleição. Quando você olha, você fala que tamanho injustiça. Mas existe algo que é para nós. Existe a justiça de Deus. Quando você olha, por exemplo, eu estou participando, né, da CPI do INSS, quando você olha, que tamanho injustiça. Pessoas roubaram na casa de 7,6 bilhões de reais dos aposentados. 7,6 bilhões. Isso é injustiça demais. Quando a gente olha para isso, a gente fica muito triste. Por isso que um atributo que está dentro da riqueza insondável de Cristo é a justiça de Deus. Ela vai prevalecer. A redenção que eu acabei de falar, a justificação, a santidade, a santificação, a transformação, a glorificação, consolo e glória. A glória tem dito que é a presença. A glória. O que é a glória de Deus, irmãos? A luz de Colossenses de Efésios é a presença de Deus. Todo dia à noite, eu tenho a glória da minha esposa, eu estou próximo dela, eu tenho a presença dela. Então, glória é presença. Não é nada mais do que isso. Quando fala a glória de Deus, é a presença de Deus na minha vida. E a presença de Deus, a glória de Deus, nós só adquirimos. Lembra daquele mnemônico que eu trouxe para os irmãos? Que isso tem que ficar guardado para os irmãos. Esse é o mnemônico, né? É o desvendar dos mistérios, é o quebra-gelo, é o quebrar barreira, para nós obtermos a presença de Deus, a glória de Deus. É o mnemônico rico, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, Salmos capítulo 25, versículo 14, conexão com Deus. Aí a parte de conexão, eu abro um parênteses. A maioria das separações conjugais entre marido e mulher acontece por falta de conexão. O casal deixa de se conectar intimamente, socialmente. Cada um começa a ter a sua vida individual. Estou mentoreando um casal novo agora. Justamente, qual o problema dos dois? Você fala assim, não, a gente não se conecta mais, irmão. Casamos tem pouco tempo, mas ela toca a vida dela, eu estou tocando a minha vida, eu tenho que sustentar a casa. Falta conexão. Então, quando você olha para o marido e a mulher que falta conexão, transportando isso para Deus, nós precisamos ter conexão com Deus. Como é que se faz ter conexão? Proximidade, favores, gentilezas, toques, carícias. Tudo isso gera conexão. Então, quando eu falo do mnemônico, o que eu preciso para ter a presença de Deus? Irmãos, eu preciso ter um mnemônico rico. Eu preciso me relacionar com Deus. Como me relaciono com Deus? 2 mensagens passadas. Oração. Perseverai na oração, sendo sempre agradecidos. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Intimidade com Deus. Como eu busco intimidade com Deus? Oração, jejum, súplica, palavra. Estudando a palavra. Conexão. Comunhão com Deus e com os irmãos. Como que eu posso querer ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com os irmãos? 3 João, 2 João fala, né? Você me ama? Serve aos seus irmãos. Então, me desculpa, os irmãos sabem que eu sou radical nesse aspecto. Todo irmão ou irmã que chega para mim para eu ajudar, se ele não serve em nada, eu sinto muito, eu não vou perder muito tempo com você, não. Não vou perder muito tempo com você. Não vou. Porque você pode falar o que for, eu amo os irmãos. Então você está indo contra João, as epístolas de João. Aquele que me ama, quem me ama, serve ao seu irmão. Você pode dizer que me ama. Onde está o seu serviço? Onde você está servindo? Então você pode servir em oração, em súplica, serviços manuais, os vários ministérios, mas o serviço está relacionado a amar. Amar ao próximo. Isso é muito importante para nós e é muito importante para a gente avançar. Senhor Jesus. São tantas coisas, mas hoje lembrando que é o fechamento. Amanhã à noite nós vamos ter mais um momento, tá bom? Senhor Jesus.
O segredo para desfrutar totalmente das riquezas da glória é o próprio Cristo. Eu falei que a glória é presente. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Vemos que Cristo não está meramente entre nós. Irmãos, Cristo ele não está meramente entre nós. A palavra de Deus fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ele está no meio de nós. Não é verdade? Mas mais profundo do que isso, as epístolas, principalmente Colossenses, vem mostrar que ele está no meio de nós, dentro de nós. Não só no nosso meio, mas Cristo está dentro de nós. Isso é muito importante para nós. Ele está em nós. Para nós, Cristo não é só um objetivo, mas também ele é subjetivo, que habita em nós. Esse é o segredo revelado. Ver e sentir Cristo. Como é que eu vejo Cristo? Como é que eu sinto Cristo? Eu vejo Cristo nos irmãos. Eu vejo Cristo na igreja. Por isso que o serviço aos irmãos é importante. Nós que cremos em Cristo devemos nos esforçar diligentemente. Eu não vou ler alguns versículos, ou melhor, eu vou ler apenas o 4 de Efésios, capítulo 4, versículo 3. Fala assim: sendo diligentes em preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fala aqui que nós que cremos em Cristo devemos nos esforçar diligentemente. Efésios 4:3, Hebreus 12:15, 2 Pedro 1:15. Depois os irmãos leem em casa. Hebreus 12:15, 2 Pedro 1:15. Todos vai falar de como nos esforçar diligentemente. Olha só, irmão. Gera em nós uma energia. Para nós alcançarmos a comunhão com Deus, a conexão, o ser rico com Deus, relacionamento, intimidade, conexão, comunhão, isso requer de nós uma energia. Uma sair do estado de inércia. Ok? Todos esses versículos falam de esforçar diligentemente, para conhecermos as riquezas da glória desse mistério. Todas as bênçãos da Bíblia estão incluídas nas riquezas dessa glória, que é a nossa porção. O Cristo que habita em nosso interior é um mistério cheio da glória, com incontáveis riquezas. Esse é o segredo, o ponto-chave do livro de Colossenses. Qual é o segredo, o ponto-chave do livro de Colossenses? O cristão que entende isso, ele está no próximo nível, next level, né? Ele sobe de nível. Ele sai da mediocridade. O cristão que entende essa questão espiritual, que o Cristo que habita em nosso interior é um mistério cheio da glória, com as suas incontáveis riquezas. Esse Cristo está dentro de nós, ele é tudo. Ele é completo. Como diz os espanhóis, ele é lleno, cheio, ele é completo. Nós só precisamos aprender a como tocar e desfrutar desse Espírito. Como tocar e desfrutar desse Cristo. Claro que nós vimos que tudo que está no mundo secular, ele é contra essa conexão. Ele é contra essa comunhão. Por isso que é um esforço conjunto, pessoal, individual e coletivo para buscarmos ter comunhão com Deus. Porque tudo vem contra a você ter comunhão com Deus. Tudo. O meu trabalho é contra. Os meus filhos são contra. Porque não tem discernimento. O mundo em si é contra. É contra você ter comunhão com Deus. Cada vez mais ele quer te afastar da comunhão com Deus. Porque sabe que quanto mais você se aproxima de Deus, você tem relacionamento, comunhão, intimidade, conexão com Deus. Você se sair da mediocridade vai entender que Cristo dentro de você, ele é tudo. Você não precisa de mais nada, ele é tudo. Foi isso, exatamente isso que aconteceu com os colossenses. Os ensinamentos tiraram os colossos dessa questão de Cristo. Não. Cristo é isso aí, mas, vírgula. O nosso corpo é cheio de pecado. Você precisa submeter o seu corpo a duro sacrifício de fome, de dor, para você alcançar um estado sobrenatural. Gnosticismo. Ou o misticismo. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode comer isso, não pode comer aquilo outro. A irmã está usando saia, não pode, tem que calça, não pode, tem que ser saia. A irmã está de brinco, não pode, tem o batom, não pode. Essas baboseiras, para não falar outra coisa. Eu estou trazendo algo atual. Todas essas coisas, se imagine, fundida na igreja. Desviaram os colossenses do principal. Cristo é tudo em todos. Quem vai dizer para a irmã se ela tem que usar saia ou calça, ou batom ou não, se o batom está demais ou não? É a unção. Quem vai dizer para o irmão, você tem que vir para a reunião de calça, de short, de chinelo ou não? É a unção. Viver na simplicidade. Mas as igrejas, elas começam a incluir essas questões, essas regras duras, as ordenanças judaicas.
Em Israel, por exemplo, para distinguir entre a moça, a viúva e a mulher casada, é bem nítido. Você olha, a moça que não casou, entre aspas, é virgem, ela recebe todas as mulheres lá praticamente, tem um cabelo liso, usa um arco. Então as moças, elas usam um arco colorido. Eu sou moça. As viúvas usam um arco negro. Porque, né, muita guerra, explosões, etc., usam um arco negro. Então eu sou viúva. E as casadas usam um arco com pouca cor. Geralmente uma rosa, algum detalhe. Ah, essa daqui é casada. Você olha para a mulherada, as judias, você já sabe quem é solteira, quem é viúva, quem é casada. Ordenanças judaicas. Fomos no evento, eu estava na minha equipe lá, trabalhando, uma colega, aí nós fomos entrar no templo lá onde Sarai foi enterrado. Esqueci, Hebron, né? Hebron? Acho que foi Hebron. Então nós fomos entrar, porque o presidente da época, né? A senhora Dilma Rousseff, ela ia, na verdade, o Michel Temer. Era aniversário do Ariel Sharon, ele foi para lá, ele ia visitar esse templo. A minha colega que estava trabalhando comigo não pôde entrar. Por quê? Porque ela estava com a cabeça descoberta. Ordenança judaica. Não, filha, ela é brasileira, policial. Não pode entrar, tá bom, vamos comprar uma burca aqui. Aí saiu eu e ela, fomos lá, compramos, pagamos não sei quantos shekel, colocamos uma burca nela. Ah, aí botamos uma burca. Chegamos lá, Cristiano, para entrar? Não, tem que ser casada. Ixi, solteira não entra. Tá bom, então vamos casar agora. Vamos lá, compramos um anel, botei no dedo dela, entramos e fizemos o nosso trabalho. Ordenanças judaicas. O que uma mulher solteira que não tem um véu na cabeça e não é casada pode fazer? Qual a diferença dela entrar? Nada. Ordenanças judaicas, ela acaba com Cristo. Ela massacra Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, em todo o livro de Colossenses, ele estava destruindo todos esses ensinamentos para dizer: Colossenses, volta para Cristo. Esquece essas práticas judaicas, essas ordenâncias. Acaba com deixa o misticismo, deixa o gnosticismo. Sai disso, cara. Você tem tudo que está dentro de você. Acorda, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Que é o Cristo todo inclusivo, o Cristo maravilhoso. Esse está dentro de você. Deixa de ser bobo, você está voltando àquelas velhas ordenâncias, às coisas rudimentares. Para com isso. Meu Deus, e a gente está não sei quantos, 7.000 quilômetros de lá. Tem igrejas aqui que ficam empurrando prática judaica nos irmãos. Até hoje. Isso é um problema. Que desvia as pessoas do foco que é Cristo. Tenho dito para os irmãos que o nosso dever como ministro de Cristo é entregar a pura palavra de Deus aos irmãos. A pura palavra de Deus. Ela começa doce na boca e nós temos certeza que quando você engolir, ela vai amargar no estômago. É essa palavra que Deus nos incumbiu. Quem vai fazer a obra da igreja, em que quer que seja, é o Espírito. Não sou eu, não é ninguém. O meu ministério é pregar a pura palavra de Deus para os irmãos. Mesmo que isso às vezes soa ruim para alguns irmãos que não têm discernimento. Mas é a pura palavra de Deus. Hoje ainda se pratica o misticismo, o gnosticismo. E nós queremos ter um viver aqui sem essas práticas. Sim, nós queremos ter um viver onde nós possamos desfrutar unicamente da pessoa de Cristo. Podemos experimentar Cristo como um ser, como a centralidade de todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Vamos voltar para Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Aleluia. Paulo fala. O qual, 28, nós anunciamos, admoestando todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem maduro em Cristo. Para isso também me esforço, lutando segundo a sua operação, que atua em mim com poder. Aqui nós recebemos uma advertência. A visão do apóstolo Paulo aqui, em todas as suas epístolas, é admoestando todo homem, ensinando todo homem, e quando coloca, lembrando, irmãos e irmãs, que o todo homem aqui inclui toda mulher, mas por comum fala os homens, homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem maduro em Cristo.
Apresentemos todo homem maduro em Cristo. No versículo 28, Paulo diz que anunciava Cristo. Ele não só, a palavra está aí, logo no primeiro, anunciamos. Ele não diz que ensinava ou pregava, mas que anunciava. Anunciava Cristo às pessoas. O vocábulo perfeito também pode ser traduzido por maduro ou plenamente crescido. O mistério de Paulo era ministrar Cristo aos outros, para que se tornassem perfeitos e completos, amadurecendo em Cristo até o pleno crescimento. Tornar-se maduro, como está aqui no versículo 28, plenamente crescido em Cristo, envolve duas questões práticas, irmãos. A primeira envolve a busca individual. Então, tornar-se maduro. O meu desejo aqui é me tornar maduro. Não ser levado por qualquer vento de doutrina. Eu quero me tornar maduro na presença de Cristo. Primeiro aspecto, eu preciso ter a busca individual. Lembra do Pai do Espírito? Eu e o Senhor. Eu preciso dessa busca. Eu preciso gastar energia. Eu preciso estar atento com os ensinamentos mundanos. Eu preciso estar atento com as investidas mundanas. Eu preciso estar atento com os ismos da vida. Eu gosto muito de filosofia. Eu gosto muito. Na época da faculdade estudei bastante. Eu gosto. Eu já contei a história, né, para os irmãos. Na época da faculdade que eu fiz, na primeira graduação foi História. E tinha um professor que era um filósofo, um dos mais bem conceituados professores. Mas ele me chicoteava na sala de aula. Porque ele sabia que eu era cristão, direto eu levava a Bíblia ali, estava desfrutando. Então ele veio com as questões, aí eu estava fazendo uma pós-graduação de História da Igreja, né? A História da Igreja. Primeiro semestre era esse professor, ele me reprovou. Porque ele falou que eu divergi dos oráculos da filosofia, de Platão, Sócrates, e esses caras aí. E que eu divergi muito. Aí segundo semestre eu dei uma ajeitada, reprovei. Não, você precisa... Tá bom. Aí eu pensei, cara, terceiro semestre, para o quarto eu vou dançar, preciso... Então eu já sei. Eu comecei na época, eu pesquisei o professor, o que ele gosta, onde ele estudou. Falei, eu já sei do que ele gosta, qual é a linha teológica dele. Aí no terceiro semestre comecei a trabalhar dentro da visão dele. Aí, muito bom, Jário, eu estou vendo que ele era alto, né? Tinha uma voz bonita, bem culto. Muito bem, Jário, eu vi que você aprendeu. Por isso que é importante o ambiente universitário, que as pessoas mudam de concepção. Parabéns. A melhor nota boa, acho que foi 9 na época, beleza. Para o quarto semestre eu precisava tirar pouca nota. Aí trabalhei, fiz o trabalho e tal. Na última sexta-feira do ano, aquela sexta-feira que acabou tudo, que naquela época, Patrícia, você lançava as notas no diário de caneta não podia errar, né? Então ele lançando, hoje não pode, hoje pode, é tudo eletrônico, mas na época, ele lançando as notas, fulano, X, ciclano, X, eu estava bem assim perto dele, ele, Jário Barbosa, muito bom, Jário, você passou de ano, eu vi que você aprendeu, e eu quero aqui fazer um agradecimento, tal, falou. Aí eu só fiz assim, né, no diário, vi se ele tinha lançado a nota, ele lançou, beleza. Terminou, ele falou assim, bem, se despediu, alguém tem alguma coisa para dizer? Diga, já. E aí eu fiz a minha defesa, me senti o apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 26, fazendo a sua defesa perante o Sinédrio, perante o rei Agripa. Só faltei falar assim, pelo que não fui desobediente à visão celestial. Agora, como o Senhor não pode mais rasgar minha nota, e está cheio de testemunho aqui que o Senhor passou, que eu passei de ano, eu quero dizer para o Senhor que toda essa balela do terceiro e quarto semestre que eu falei, eu discordo de tudo isso. Eu permaneço na minha posição. Cristo é tudo em todos. O universo foi criado por Deus, os 7 dias da criação, e comecei, pá, tá bom. Hoje nós somos amigos, mas na época ele virou meu inimigo. Graças a Deus. Apresentar a Cristo, eu nem sei porque tem esse ponto aqui, mas fica a experiência, tá bom? Fica a experiência. Estou falando do aspecto, lembrei, do aspecto individual. Então, irmãos, nós, se quisermos ser apresentados maduros em Cristo, precisamos ter o aspecto individual. Ponto 1. O segundo é o aspecto coletivo. Essa doutrina, esse ensinamento que estão por aí, né? Porque eu queria que fosse assim, mas não é assim. A igreja é minha casa. Eu congrego em casa, do meu jeito. Eu sirvo meu Deus do meu jeito. Bonito discurso. Mas totalmente contra Hebreus capítulo, acho que 8, 10, 30. Não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns.
Antes fazei admoestações uns aos outros, quando vede que o dia com letra com D maiúsculo, se aproxima. Qual dia? O dia do Senhor. Aí você vai para as epístolas de João. Você quer me amar? Sirva. Como é que eu vou servir a Deus somente em casa? Isso revela algo que tem muito nessa sociedade aí. Egoísmo. O egocentrismo exacerbado. Por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses, vem dizer que, para nós nos apresentarmos perfeitamente maduros em Cristo, nós precisamos ter um viver coletivo. Um viver de vida da igreja. Por que, irmã Eliédia? Porque é muito fácil eu estar na minha casa do meu jeito. Agora, vai eu servir com o Belisário aqui, aí se batendo cabeça. Quase toda semana eu brigo com o marido da Catiana, o Edivaldo. Piauiense retado. Nós brigamos direto. Mas depois se arrepende. Por isso que é fácil ser homem. Que ninguém guarda mágoa. Eu acho que fosse as mulheres. Então a gente briga e vamos comer junto. Briga de... Mostra que eu preciso ceder. Edivaldo precisa ceder. Ernesto precisa ceder. Não é só o que eu acho. Não é só o que eu penso. Agora nós reunimos aí para definir qual o próximo livro que vamos estudar. Aí eu tinha uma concepção. Edivaldo tinha outra. Ernesto tinha outra. Então vamos trazer a fundamentação. Por que eu acho que é esse livro? Por que você acha que é esse livro? Por quê? Vamos. No final eu falei assim, irmãos, eu não estou preso ao meu sentimento. Eu não estou preso. Eu apenas apresentei o meu sentimento. Mas o que os irmãos decidirem, sou um. Amém. Tá bom. Esse é o viver coletivo. De se tornar o outro ser superior a você. Ou você fazer com que o outro seja superior a você. E que você continue sendo o menor, o menos do menor de todos os santos. Amém. Esse é o viver coletivo. Viver individual e viver coletivo, se você quiser ser apresentado maduro em Cristo. Que é a vida corporativa. Esses dois aspectos são unicamente de vida interior do novo homem, sendo engrandecido no homem tripartido. Então, precisamos crescer nele e gradualmente ganhar mais da sua estatura. Concluindo, nesse versículo 28, vemos uma advertência para nós. Temos de dispensar Cristo primeiramente a nós mesmos e depois aos outros. Ok? Dispensar Cristo primeiramente a nós. Rico, eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso ter conexão e comunhão com Deus. Ok? Para que depois eu possa dispensar Cristo aos outros. Para que cresçamos em Cristo até chegarmos à maturidade. Paulo sabia que Cristo tinha de ser adicionado aos cristãos até que se tornassem plenamente crescidos em Cristo. Somente assim o novo homem reinaria na igreja e, consequentemente, em toda a terra. Já no versículo 29, por isso também me esforço, lutando, segundo a sua operação, que atua em mim com poder. Paulo ensina que as palavras para isso aqui, para isso, refere-se à questão de aprender todo homem, apresentar todo homem plenamente crescido em Cristo. Para esse fim, Paulo se afadigava, olha só, se esforçava, lutava e combatia. Seu esforço, todavia, era de acordo com a eficácia de Cristo nele. Nesse operar é seu energizar. Enquanto ele nos energiza a partir do nosso interior, nós precisamos esforçar-nos cooperando com o seu operar eficaz. Como? Individualmente, eu e meu Senhor, eu e meu Pai, e coletivamente, eu e a igreja. A eficácia de Cristo opera em poder. Aí, lembra que eu falei para os irmãos que atua em mim com poder? Esse mesmo radical poder aqui, o radical do poder, da palavra poder no grego, é a palavra dínamo, que é a mesma palavra em português para dinamite. Então, quando ele fala, lutando segundo a sua operação, que atua em mim com poder, o poder aqui é o poder da ressurreição. Lá de Efésios capítulo 1, versículo 19, capítulo 3, versículo 7, versículo 20. O poder da ressurreição. O poder da ressurreição, ele é capaz de fazer todas as coisas, de tirar você de qualquer situação, de resolver completamente a sua vida. Isso se convém a você e se convém a Deus. Porque nós não sabemos orar como convém. Convém a quem? Primeiramente a Deus. Convém, segundamente a você. Convém? Por isso que todo aquele que pede, recebe. Não é todo aquele que pede, recebe o que pede. Isso é a invenção do homem. Todo aquele que pede, recebe. Talvez não de acordo com o que você acha. De acordo com a vontade de Deus.
Por isso, 1 João fala que nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus. E como conhecemos a vontade de Deus? Podemos dizer, com vários versículos, que a vontade de Deus é a nossa santificação. Porque se nós formos santificados, todos os problemas de Deus acabaram. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora você pode levantar aqui e dizer que a vontade de Deus é essa. Vírgula. Se você não for santificado, não é. A vontade de Deus é aquela. Vírgula. Precisa ser santificado. Em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, eu sempre falo esse versículo, que esse versículo é o meu versículo de cabeceira, irmão. Quando eu estou atribulado, dificuldade, tenho que tomar decisões profissionais, da igreja, pessoais. Aí esse versículo fala assim: porque Deus não está com o ouvido fechado e nem com o braço estendido, com o ouvido fechado que não pode ouvir as tuas súplicas e orações. E não, Deus não está com o braço estendido que não possa te salvar. Então Ele está sempre disponível para te salvar e te ouvir. Mas o versículo 3 fala: mas as vossas iniquidades fazem separação entre você e o vosso Deus. Onde está o problema então? Iniquidades. Se você está em iniquidade, você não está em santificação. Todo esse trabalho aqui é para que nós vivemos em santidade, em santificação, porque essa é a vontade do Senhor. Amém? Amém, sim ou amém não? Amém. Vou encerrar, só vou citar. Isso aqui vai no devocional da semana que vem. Os 10 aspectos das riquezas insondáveis de Cristo. No livro de Colossenses nós vemos 10 aspectos. Quando fala assim, vamos lá. 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual a riqueza da glória desse mistério entre vós, entre os gentios. Qual a riqueza da glória? Tem 10 aspectos. O primeiro, a herança dos santos. Vai ser desenvolvido no devocional. O primeiro aspecto é a herança dos santos que o apóstolo Paulo deixou em Colossenses. A herança dos santos, Colossenses 1:12. O segundo aspecto, Cristo, a imagem do Deus invisível. Capítulo 1, versículo 15. Terceiro aspecto, Cristo, o primogênito de toda a criação. Eu falei um pouco disso. Quarto aspecto, Cristo, o primogênito dentre os mortos. 1:15. Cristo, o mistério da vontade de Deus. Quem é Cristo? Ele é o mistério da vontade de Deus. Eu preciso de 1 hora para explicar isso. Próximo, Cristo, o mistério de Deus. Revelado. Próximo, Cristo, a realidade de todas as coisas positivas. Quem é Cristo? Ele é a realidade de todas as coisas positivas. Você ganhou emprego, é positivo. Você concluiu a faculdade, é positivo, graças a Cristo. Você tem um prato de comida, graças a Cristo. Você sofreu uma punição. Não é a realidade de Cristo positiva. Porque fala que Cristo é a realidade de todas as coisas positivas. Mas isso está dentro do operar de Cristo, para que você seja aperfeiçoado. Não põe a culpa em Satanás não, gente. Tudo você quer colocar a culpa no diabo. Ele já tem, só por fato dele existir, ele já é culpado. Mas nem tudo é culpa dele. Deus ele também permite coisas para que nós sejamos advertidos, exortados. Próximo, Cristo, eu já falei a realidade de todas as coisas positivas. Nono aspecto, Cristo, o elemento constituinte do novo homem. Puxa, semana passada nós falamos sobre isso. E por último, Cristo, a esperança da glória. São os 10 aspectos relacionados em Colossenses que nós podemos desfrutar de uma maneira extraordinária. Irmãos, está disponível para nós. Então, naquele dia que você está mal, cabeça baixa, down, tudo está dando errado, você tem Cristo dentro de você. Viu? Tem o Cristo ungido, aquele que é a centralidade de todas as coisas. Você existe por causa de Cristo. Você tem uma esposa por causa de Cristo. Você tem filho por causa de Cristo. Você está com saúde por causa de Cristo. Você está com doença por causa de Cristo. Morreu por causa de Cristo.